Olá a todos e todas, professor Sérgio Muniz, professor de Sociologia. Que bom reencontrá-la para mais reflexões sociológicas. E aí a gente vai fazer uma certa virada meio que radical no percurso que a gente tem feito até aqui. Porque a gente tem feito um percurso mais conceitual e nas duas últimas aulas a gente também estava fazendo um percurso mais histórico. Agora a gente vai pensar provocações nessa questão do poder, mas mais relacionado aos meios de comunicação, às questões midiáticas e a algo que ficou conhecido dentro da sociologia, mas também da filosofia, como indústria cultural. Então a gente vai pensar mais de perto assim essa relação entre poder, política e mídia, beleza? Então a gente tem aqui essa relação entre meio de comunicação e política, o velho e o novo quarto poder. Você já se perguntou aí o que significa essa expressão quarto poder? É bom lembrar que na ciência política, nas reflexões sobre a política, nós comumente falamos em três poderes, que já falamos em outras aulas: executivo, legislativo e judiciário, que são independentes e autônomos, mas precisam funcionar de forma harmônica para o bom exercício do governo e para o bom exercício do Estado. O que seria esse? E claro, né, esses três poderes estão relacionados com a sociedade civil. Então, se executam leis em benefício da sociedade, se elaboram leis em benefício da sociedade. E aqueles que elaboram e que executam as leis são fiscalizados nas suas funções também para o bom funcionamento da sociedade. Ou seja, são poderes que existem para estabilizar governo e Estado. O que seria esse quarto poder? O quarto poder é uma outra força que também está ali, existindo junto com os três poderes e que, de certa forma, produz grande influência sobre esses outros poderes, porque, de certa forma, o quarto poder ele vai produzir, né, o que nós chamamos de opinião pública. E aí vocês já devem estar imaginando de que eu estou falando, né? Eu estou falando da mídia, né? A mídia, ela é a grande formadora de opinião, né? Claro, junto com as escolas, junto com as universidades, junto com as nossas famílias, né? Mas universidades, escolas e famílias também são formadas e informadas pela mídia e, de certa forma, muito do que nós pensamos enquanto sociedade e muito do que nós pensamos coletivamente tem a ver com aquilo que é formado e informado na mídia. Eu lembro de um filme que eu assisti há algum tempo em que havia um diálogo entre dois personagens e uma personagem sabia que uma notícia que estava sendo veiculada era falsa, numa grande emissora de TV. E ela fazia essa provocação em relação ao seu colega: será que as pessoas vão acreditar? E ele respondia da seguinte forma: bom, nossa missão aqui é dar as notícias, produzir as notícias é com o governo, né? O personagem dizia assim. E isso é muito expressivo dessa relação que nós estabelecemos com a mídia hoje, né? Afinal de contas, qual seria de fato a relação entre o que aconteceu e como as coisas estão sendo veiculadas sobre o que aconteceu, né? Quem está contando o que aconteceu? Conta com que interesse? Conta com que finalidade? Qual o objetivo da forma como aquilo está sendo contado? Então, a linguagem que a mídia utiliza nos jornais, no rádio, na internet e hoje em dia nas redes sociais, que passaram a ser, né, grandes veículos de veiculação de informação, a forma como as coisas são contadas ali gera um impacto profundo na forma como nós vamos pensar e na forma como nós vamos construir a nossa própria opinião. E aí, nesse sentido, nós temos que ter muita cautela, muito cuidado e muita criticidade com a forma como nós nos relacionamos com esses meios de comunicação. Eles são tão poderosos que eles acabam influenciando diretamente também o comportamento de outros agentes públicos. Aqueles que ocupam cargos no Poder Executivo, cargos no Poder Legislativo e cargos no Poder Judiciário. No final das contas, a mídia exerce esse poder, não é? Essa força gravitacional sobre o nosso comportamento político,
fazendo com que, inclusive, nós tenhamos grande receio daquilo que faremos, daquilo que falaremos, né? Uma vez que nós podemos ali ser observados, né? E aquilo que foi dito ou feito vai circular o mundo, vai circular a sociedade e vai produzir um efeito, às vezes, irreversível em relação àquilo que estamos fazendo, que estamos construindo. Então, vejam, né? Os três poderes e a mídia, né? A mídia sempre exerceu um papel central na relação entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. No passado, a imprensa tradicional funcionava, né, como? Funcionava como mediadora das informações, influenciando a opinião pública e a agenda política. Ou seja, às vezes o que um grupo político queria realizar dependia muito daquilo que circulava na mídia, só para vocês terem dimensão da coisa. Com o avanço das novas tecnologias, especialmente a internet e as redes sociais, essa relação se transformou. Políticos utilizam plataformas digitais para comunicação direta, o judiciário enfrenta maior escrutínio, ou seja, fiscalização pública, e o legislativo lida com as novas formas de pressão popular. Isso gera desafios como a disseminação de desinformação e o enfraquecimento da mediação jornalística. Então vejam só, a gente falou do velho, a gente está falando do velho e do novo quarto poder. O velho quarto poder, a mídia tradicional, jornal impresso, televisão e rádio, que tinha uma dimensão de atuação política específica. O novo quarto poder já diz mais especificamente sobre as redes sociais, que não precisa mais contar com a figura mediadora do jornalismo e do jornalista. Ou seja, somos nós mesmos, em nossos perfis profissionais, políticos ou públicos, falando diretamente aos interessados em ouvir o que temos a dizer. E aí, nesse sentido, não há uma mediação legal ou uma certa mediação ética em relação ao que vai ser dito e como vai ser dito, né? A gente consegue perceber uma coisa como um jornalista fala quando está na bancada de um jornal, outra coisa é como outras pessoas que se colocam como influenciadoras, ou mesmo os políticos que ocupam esses espaços nas redes sociais, falam diretamente aos seus eleitores, né, e ao seu público. Então a gente percebe que há uma diferença na ética que se usa dentro dos espaços formais jornalísticos e a ética que se utiliza fora desses espaços, quando as pessoas que usam esses meios se comunicam diretamente com os seus públicos. E aí a gente tem enfrentado grandes desafios, porque se em um dado momento o papel da mídia tradicional era informar, com a ascensão das redes sociais, a gente passou a ter que lidar não só com a informação, mas também com a desinformação, que é nada mais, nada menos do que a boa e velha mentira, né? E isso tem um problema gigantesco para a forma como a política funciona. Bom, os meios de comunicação em contextos de guerra. Porque já que a gente está falando da relação entre mídia, meios de comunicação, Estado e governo, a gente tem que entender que isso tem uma história. Hoje, a gente está vivendo esse boom das redes sociais e a forma como a política cada vez mais tem sido feita pelas redes sociais. Mas antes, havia o uso dos estados e dos países, da propaganda e da mídia em contextos de guerra, tá? A comunicação em tempos de guerra tem sido historicamente usada tanto como ferramenta de informação quanto de propaganda, certo? No século XX, por exemplo, rádios e jornais foram fundamentais para mobilizar populações e justificar conflitos. Então, quando a gente olha esses filmes que se passam durante a Segunda Guerra Mundial, é muito comum a gente ver que sempre tinha ali uma propaganda panfletária circulando, convocando os jovens a se alistarem no exército, porque o exército daquele país estava precisando de jovens combatentes para deter o inimigo A, B, C ou D, tá? Então, e aí a gente via tanto as propagandas panfletárias, como as propagandas radiofônicas, ou, dependendo do contexto em que o filme está se passando, as próprias propagandas televisivas. Então, havia uma disseminação da guerra como algo que deveria ser enfrentado pela nação. E aí o Estado utilizava essa mídia para, de certa forma, implicar a própria nação na guerra e incentivar jovens a se alistarem, né, nos seus exércitos, né, com essa finalidade de os enviarem para a guerra, tá? Bom, com a televisão, as guerras passaram a ser transmitidas ao vivo.
como ocorreu no Vietnã e no Golfo, né? Guerras que estavam acontecendo ali, sobretudo nesse contexto que se deu no pós-Segunda Guerra Mundial e entre a Guerra Fria. Então, o Extremo Oriente, né, essa região do Pacífico Sul, estava vivendo uma série de conflitos territoriais, né? Os Estados Unidos combatendo ali as ameaças comunistas que estavam acontecendo, né? Ameaças comunistas entre aspas, tá, pessoal? Porque os Estados Unidos sempre elegeram o comunismo soviético como seu inimigo principal e como um grande problema do mundo. E aí eles realizaram uma série de investimentos internacionais para enviarem tropas estadunidenses para combaterem territórios que estavam ali, né, no meio desse conflito ideológico, mas também um conflito bélico. E aí essas primeiras guerras, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Golfo, foram as primeiras guerras a serem televisionadas, inclusive em cores, tá? Para vocês terem uma ideia do impacto que aquilo foi gerando no mundo inteiro, né? Então, imaginem vocês um contexto em que só se sabia das guerras a partir dos jornais e da rádio, e agora as guerras estavam sendo televisionadas quase que simultaneamente a partir da TV, né? Então, isso foi gerando um impacto no nosso imaginário coletivo, né? E gerando, de certa forma, um efeito nocivo na nossa capacidade de lidar com a violência. Bom, hoje a guerra da informação é intensa. Redes sociais e mídias digitais possibilitam tanto a exposição de abusos quanto a manipulação, tá, de narrativas por governos e grupos políticos, tomando o controle da informação, um fator estratégico nos conflitos. E aí, se o que está em jogo é vencer, não interessa se para vencer eu vou usar da mentira e da desinformação, e disso vocês sabem muito bem a forma como o tempo inteiro a gente recebe nos nossos aplicativos de mensagem, nas nossas redes sociais, uma série de imagens, fotos e vídeos que são montagens e que em muitos sentidos estão ali criando, né, um descrédito em relação à figura de certas pessoas, produzindo um efeito nocivo, né, um efeito às vezes irreversível sobre a forma como nós vamos enxergar certos grupos, certas propostas, certas ideias e certas pessoas, né? Então, se em dado contexto a guerra estava apenas sendo televisionada, hoje a guerra está acontecendo dentro das redes sociais e dentro desses meios de comunicação. Bom, não tem como falar dessa relação entre governo, política, Estado, propaganda, meios de comunicação e capitalismo sem falar da indústria cultural, né? Esse fenômeno que vai ser pensado dentro do campo filosófico e do campo sociológico por autores como Adorno e Horkheim, né, que são intelectuais da Alemanha, que vão ser diretamente pertencentes ao que ficou conhecido como Escola de Frankfurt, tá? Que era uma universidade sediada na cidade de Frankfurt, na Alemanha. E esses intelectuais foram os primeiros a visualizar essa relação direta entre capitalismo, meio de comunicação e Estado, política e governo, tá? Para esses autores, a indústria cultural refere-se à produção em massa de bens culturais sob a lógica do capitalismo. Ou seja, se nós pensamos na arte como um todo, na fotografia, no cinema, que são entendidas como propostas artísticas, relacionadas a meios tecnológicos específicos, todos esses meios tecnológicos foram incorporados dentro da indústria cultural, para dentro da indústria cultural, na verdade, e a partir disso, no lugar de serem apenas obras de arte, eles passaram a ser mercadorias que tinham como finalidade última serem compradas e serem consumidas. Ou seja, dentro da indústria cultural, a arte perde o seu valor de significado e seu valor sentimental e adquire um valor comercial, né, perdendo qualquer possibilidade que ela antes tinha de gerar naquele que está diante da arte o pensamento crítico. Agora a arte estava ali para ser consumida como mais uma mercadoria. E claro, um instrumento fundamental da indústria cultural para transformar arte em mercadoria é a propaganda, mas não só a arte em mercadoria, a guerra em mercadoria, a saúde em mercadoria, a educação em mercadoria, na medida em que essas instâncias são mediadas pela propaganda,
todas elas são rapidamente convertidas na nossa cabeça, não mais em situações e fenômenos da vida humana, mas em mercadorias que precisam ser consumidas, tá? Então, no campo político, essa indústria influencia valores, comportamentos e ideologias. Então, nos dias de hoje, a gente tem uma série de empresas que oferecem serviços, né, de veiculação midiática com, claro, às vezes sem um filtro ético devido, gerando aí, né, a produção e disseminação em massa de falsas notícias, de desinformação, de mentiras ou, se você preferir, da famosa fake news, né, que não é apenas uma decisão equivocada e antiética de alguém. Isso virou uma espécie de mercado, né? Então tem empresas que o que está em questão não é o que está sendo veiculado. A empresa não está preocupada com isso, né? A corporação que faz a propaganda não está preocupada se o que está sendo dito é ou não mentira. Está preocupada em vender um pacote que vai fazer com que a informação que está sendo dada tenha um alcance razoável e que, portanto, chegue a um número de pessoas que é o objetivo daquele que está enviando a mensagem. Então, a gente tem vivido uma relação muito perigosa com os meios de comunicação. Filmes, músicas, séries e até memes podem reforçar ou desafiar estruturas de poder, contribuindo para a formação da opinião pública. E no Brasil isso é muito forte, porque vocês devem saber, o nosso país é campeão na produção de memes, né? E em jogar essas regras do jogo midiático dentro das redes sociais. E aí, às vezes, o que parece ser um meme bobo, cujo objetivo é te fazer sorrir, na verdade está ali, não é, tendo dentro de si uma informação que vai produzir uma certa confusão, um certo entendimento equivocado e que vai acabar influenciando a tua opinião acerca de coisas que você não fazia ideia que existiam, mas que agora, a partir de um meme, que parece ser só uma piada, gera um entendimento problemático sobre a realidade em questão. E uma outra coisa, os memes também, dependendo de como eles são produzidos, eles podem ter como informação oculta questões racistas, questões preconceituosas de muitas ordens em relação à sexualidade, em relação à classe econômica, em relação à religião, não é? E claro, né, em relação às diferenças políticas. Então, essa produção de informação memificada, que é muito comum no mundo contemporâneo e que nós, brasileiros e brasileiras, somos especialistas tanto em produzir como em consumir memes, pode ser uma faca de dois gumes, ou seja, ela pode representar tanto uma coisa positiva quanto uma coisa negativa. Além disso, campanhas eleitorais utilizam as estratégias da indústria cultural, ou seja, transformar ideias em mercadorias para moldar a imagem de candidatos, criando narrativas envolventes e facilmente consumíveis. Os algoritmos das plataformas digitais influenciam significativamente o comportamento político, uma vez que eu, como candidato, como grupo político, posso pagar por uma determinada rede social, impulsionar certas publicações e propagandas para que elas tenham um alcance de pessoas razoável, para que aquelas pessoas assistam ao meu vídeo, consumam a minha publicação, com esse intuito de serem influenciadas por aquilo, tá? Direcionando conteúdo de acordo com as preferências dos usuários. E às vezes, nem é uma questão de preferência, às vezes é uma questão do que está sendo impulsionado pela rede social. Então, quando você vai buscar uma publicação no geral, o próprio buscador do teu Instagram, por exemplo, ele já vai te sugerir uma série de postagens que ele está entendendo que você gostaria de ver. Mas, às vezes, não é o que você gostaria de ver. Tem a ver com aquilo que está sendo pago por outras empresas e outros grupos que está sendo impulsionado para aparecer ali de forma um tanto aleatória, entre aspas, para diferentes pessoas em diferentes nichos da sociedade. Esse fenômeno cria bolhas informativas em que você não consegue consumir informações sem ser aquilo que o algoritmo da tua rede social está sugerindo, câmeras de eco nas quais as pessoas são expostas a visões de mundo alinhadas às suas crenças prévias. E aí, pessoal, é importante dizer que não é porque a tua rede social só mostra coisas
que você acredita intimamente que o mundo só se restringe àquilo. O mundo é muito mais do que aquilo que a gente acredita particularmente. Isso não quer dizer também que você vai ceder a sua visão de mundo para ter uma outra. É só uma postura cautelosa de entender. Existe a forma como eu enxergo o mundo, mas existem outras formas. Quando eu me apego demais e acredito que a única forma de ver o mundo é a minha forma, eu crio o entendimento de que as outras formas, elas são bestialidades, elas são formas inconcebíveis, inaceitáveis, como se as outras pessoas estivessem vivendo um grande delírio e um grande equívoco. E aí, nesse sentido, nós temos que usar as redes sociais com cautela, exatamente porque senão a gente acaba caindo, né, numa espécie de sala dos espelhos, em que a única imagem que a gente vê é a nossa própria, fazendo com que a gente pense que o único mundo possível que existe é o nosso mundo e nada mais além disso. Além disso, a coleta de dados permite campanhas políticas extremamente segmentadas, mudando discursos e estratégias de acordo com os perfis específicos da população. Então, cada vez mais há um jogo muito íntimo, há um casamento entre mundo político e mundo midiático, mais do que já houve em outras épocas. Isso pode tanto fortalecer o engajamento político, quanto ampliar a polarização, portanto, as divergências e as disputas e a disseminação de desinformação. As redes sociais transformaram a participação política, permitindo que indivíduos e grupos expressem suas opiniões, organizem protestos e pressionem governantes de forma descentralizada. Esse é o lado positivo, né, dessa fragmentação e dessa descentralização das mídias sociais. Movimentos como a Primavera Árabe, né, o hashtag Ele Não no Brasil, Black Lives Matter, né? São exemplos do poder dessas plataformas na mobilização social, ou seja, gente usando rede social para se mobilizar coletivamente. No entanto, esse novo cenário também apresenta desafios, como a superficialidade do engajamento digital. Às vezes, nem todo mundo que está ali promovendo uma publicação, de fato, está envolvido verdadeiramente com aquilo que está dizendo. Né? Esse ativismo de sofá, em que você acha que tudo pela rede social vai se resolver, a manipulação por fake news e o uso de redes para práticas autoritárias como vigilância e censura digital, ou seja, você tentar fazer aquelas violências e aqueles linchamentos virtuais que hora e outra vivem acontecendo. Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para vocês, né? Fica essa reflexão aí sobre essa relação entre política e mídia. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.